Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Vamos para mais um vídeo que tratará sobre a simplificação de uma expressão algébrica, né? E vamos compreender como nós podemos simplificar isso, ou seja, somar os monômios que são semelhantes entre si, né? Que têm a mesma natureza, e, e obter um resultado mais simples, né, do que essa expressão, se possível e quando possível também, né? É um segundo vídeo, a parte 2 aqui, por quê? Porque nós vamos tratar de somar monômios que são representações de que podem ser representações de estruturas geométricas, né? De figuras planas, na verdade, ou então até de medidas de comprimento. E nesse caso nós temos isso aqui, né? Então, existem monômios aqui que podem ser interpretados como áreas e outros como comprimentos de medidas métricas, né? Vamos lá. Vamos entender o que significa cada um deles, primeiramente, em termos geométricos, né? Porque fica mais fácil. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui um detalhe. Aí, fechou. É, eu queria. Tá. Então, não. Aqui. Fechou. Agora veio. Muito bem. O que é, então, XY, né? O que significa aquele XY ali? Nós temos 3XY, né? Somado a 2x, somado a 4xy, somado a 5x. Tudo isso representa alguma coisa. Lembrando que x e y são variáveis, né? E variáveis, elas são números, na verdade. Então nós temos um número aqui, o número 3, que multiplica um número x, que multiplica um y. Este resultado vai somar com o 2, que multiplica o x, que vai somar esse outro resultado a um 4 que multiplica x, que multiplica y, mais 5 que multiplica um número x também. Tudo isso, na verdade, o que nós vamos obter aqui é um número, né? A expressão que nós vamos obter é uma expressão que representa um número. Embora seja algébrica, né? E não tenhamos conhecimento de quem é x e y, de qualquer forma, isto representa um número. Pois, quando nós sabermos quanto é x e quanto é y, aí nós saberemos de fato o valor desta expressão numérica, em termos numéricos, né? Expressão algébrica em termos numéricos. Então, o que é x e y? Em termos geométricos, em geometria, vamos aqui, em geometria, x e y representa o quê? Quando nós temos x vezes y, isto pode ser interpretado como a área de um retângulo, certo? Por quê? A multiplicação de variáveis, né, ela subentende, na verdade, multiplicação de dimensões, das dimensões de uma figura plana. Então, entende-se entende-se por a multiplicação das dimensões de uma figura plana. De uma figura plana que tem o que forma, né? Que forma, melhor assim, que forma ângulos, ângulos na verdade entre si, de 90 graus, certo? Porque, digamos, né, a gente não falou sobre isso nos vídeos anteriores, mas se houvéssemos um triângulo, nós não poderíamos dizer que vamos pegar o lado do triângulo, aqui a medida dele, multiplicar por essa e multiplicar por essa, assim, não.
tem que ser perpendicular, tem que formar 90 graus, certo? Para te fazer as multiplicações. Então, nesse caso, por um triângulo não funciona. Funciona para figuras que têm ângulos de 90 graus. Quadrados, retângulos, né, etc. Aí essa multiplicação se entende, aqui um retângulo, se entende essa multiplicação xy como sendo a base x vezes o y, que é a altura, digamos. Então, essa multiplicação ela vai gerar uma área. Esta área aqui, certo? E daí? Gera esta área. Então, na verdade, xy ele é a área de um retângulo, como a gente acabou de escrever aqui em cima e representei aqui por este esboço. O que significa, então, aquele 3 ali na expressão? 3xy. Significa o coeficiente 3. Ó, 3xy, isso aqui significa o coeficiente. O número de retângulos que possuímos. Então, número de retângulos. Certo? Então, na realidade, o que nós temos? Nós temos isso. 3xy são 3 retângulos do mesmo tamanho. Então, se eu disser que este aqui é um retângulo, ó, que tem medida de base x e altura y, certo? 3xy são 3 retângulos destes, iguais a estes. Ó. Mais ou menos assim, tá? Não está muito bem desenhado, mesmo tamanho, mas entende-se que seja isso. Tá? Então aqui, ó, aqui outra medida x, e aqui y, medida da base x e altura y. Eu tenho 3. Então tudo isso aqui representa o quê? Representa 3xy, certo? Ó, temos uma área aqui, mais uma área aqui, mais uma área aqui, totalizando 3 áreas de um retângulo que mede base x e altura y. Isso é que eu tenho. Então, aquele 3xy representa exatamente isso. Certo? Muito bem. Agora vamos entender, então, o que é aquele 2x. Nós temos ali, ó, 2x. X, ele é, quando isolado dessa forma, ele pode ser entendido como comprimento. Comprimento. Pode ser ele dado em metro, centímetro, milímetro, não importa a medida de x nesse momento. Tá? A não ser quando você dá os valores. O x ele vale 5 metros e o y vale 2 metros. Né? Aí sim. Aí importa a unidade de medida. Então, se x é o comprimento, o que significa 2x? Nós vamos fazer a medida x de comprimento aqui. Ó, deste ponto até este ponto, certo? É uma medida. Se eu pegar a fita métrica, que é uma régua, e deste ponto e medir até aqui, isso vai valer uma medida igual a x. Quanto que é? Eu não sei. Não estou fazendo essa medida agora para saber. Mas, se fizéssemos, nós saberíamos daí o valor de x. Mas como a gente não sabe, a gente atribui a esse valor que não conhecemos de x. E esse x aqui é este tamanho, né? Este comprimento. Então, o que significa, então, 2x? O que significa 2x? 2x significa 2 comprimentos destes aqui. Ó. Então, ó, porque este aqui é o coeficiente. De novo, ó, o coeficiente. E o coeficiente ele indica, neste caso, o número de comprimentos dx. Dx não, comprimentos iguais a x. Isto. Iguais a x. Certo? E daí? E daí, então, 2x significa aquela medida x ali, que vai dali até aqui, este é x, mais uma outra medida x ligada a esta, né?
de mesmo comprimento, ó, mesmo tamanho. Então tenho aqui x mais um outro x, totalizando então aqui, ó, 2x. Na realidade, eu tenho então, em verdade, nós temos que para obtermos 2x, eu tenho que fazer x mais aquele outro x, ó, este x mais este outro x. Então x mais x é 2x, certo? Mas eu já tenho 2x ali na expressão. Muito bem, mas o que significa 2x? É duas medidas de x. Ok. Vamos lá, então, compreender o que é 4x. 4x seria 4xy, né? 4xy seria, na realidade, outros 4 retângulos. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é... vamos fazer na outra tela, né? É melhor, né? Uma outra tela fica mais bacana. Então, aqui. 4xy significa este número 4, o coeficiente, de novo, que indica o número de retângulos. De retângulos de base x e altura y. Perfeito? Então, aqui. Então, olha só. Aquele retângulo que eu fiz tinha mais ou menos isso aqui de base e isso aqui de altura. Esse xy é o mesmo xy que eu fiz na tela anterior. Né? É o mesmo retângulo. Por quê? Porque eu estou me referindo o x deste monômio, esse x aqui, é o mesmo x do 3x lá, do 3xy. Porque se fosse outro x, eu não iria representar por x, eu iria representar por uma outra letra para diferenciar. Porque se tem medidas que diferenciam-se entre si, então eu tenho que usar letras que representam essa diferenciação. Né? Então aqui é x e aqui é y, certo? E eu tenho que calcular essa área. Esta área aqui. E essa área é xy. Só que eu preciso de quantos? Eu preciso de 4 desses retângulos. Então eu tenho este mais este, né? Mais este aqui, tudo do mesmo tamanho. Supondo isso aqui, né, no nosso vídeo. Aqui medida x, y, medida x, y, medida x, y. Tenho então aqui esta área, mais esta área, mais esta área, certo? O que eu tenho aqui? Qual é a área desse retângulo aqui? A área desse retângulo, na verdade, é xy. A área desse retângulo aqui é xy. A área desse retângulo é xy. E a área desse retângulo é xy. Mas, como eu tenho 4xy, é de se entender, de se supor que eles foram juntados. Né? Então, eu teria que somar isso tudo. Né? Somando tudo aqui, daria quanto? 4xy. É o que o problema propõe, 4xy. Muito bem. Então, esses 4xy aqui deve somar com quem? Com aquele outro lá em cima, lá, com o 5x. E 5x, quem é 5x? 5x é este 5, é um coeficiente, de novo, coeficiente que indica o número de comprimentos. Iguais a quanto? Iguais a x. Certo? Então, se x ele é esta medida que vai daqui até aqui, isso aqui vale x, o que é 5x? 5x é algo assim, ó. Vamos fazer aqui. Aqui vale x. Este vale outro x. Este vale x. Este vale x.
procurando fazer do mesmo tamanho, mas só que não está exatamente igual. E este é x. Eu tenho 5 medidas de x aqui. E tudo isso aqui equivale a quanto no total? Na realidade, tudo isto, daqui desta ponta até esta ponta aqui, ó, equivale a 5x. Então, o que eu estou passando a... Passando não digo, mas o que eu estou tentando passar a vocês é o entendimento de que cada monômio representa algum objeto matemático geométrico e que esses objetos geométricos matemáticos eles podem serem somados. Se eles podem ser somados, esses objetos geométricos, então os monômios também o são, porque são a representação desses objetos geométricos. Daí eu passo para a seguinte etapa, que é esta, que é de fato a soma. 3xy mais 2x mais 4xy mais 5x, isto é igual a quê? Isso é igual a quanto? Para que você some tudo, simplifique, né? Você vai somar, né? E às vezes vai subtrair, a gente não fez nenhuma subtração de monômios ainda, mas se você somar ou subtrair monômios, tem que ser monômios que sejam os mesmos objetos matemáticos. Que objeto matemático que nós temos aqui? Isso aqui é um retângulo. E aqui é um retângulo. Eu só posso somar retângulos com retângulos. Porque eu não posso somar retângulo com comprimentos. Porque não são de mesma natureza. Né? Aliás, não são o mesmo objeto. Certo? Da mesma forma, eu não posso dizer que uma caixa somando com uma linha, né, um barbante, digamos, de comprimento x lá, é igual o quê? A um círculo. Não dá para dizer isso. Ou então é igual a uma caixa, eu digo, pensa numa caixa de sapato. Ela é um volume, é um sólido. Vai somar com uma linha, um barbante, que mede x. Vai obter o quê? Tu não obtém nada além de uma caixa mais o barbante. Então, tu só pode somar objetos de mesma natureza, mesmas dimensões. Então, retângulo. Eu tenho aqui 3 retângulos, aqui eu tenho 4 retângulos, então o retângulo só posso somar com retângulos. Eu obtenho quantos retângulos no total? Eu obtenho 7 retângulos. Então aqui, ó, 3 mais 4x, 3xy mais 4xy é 7xy. Contudo, esse 7xy vai somar com o resultado do quê? Destes comprimentos. Quem são esses comprimentos aqui? Isto aqui é um comprimento. E isto aqui é um comprimento. Quantos comprimentos nós temos aqui? Temos 2 comprimentos. Né? Uma medida de 2 comprimentos. E aqui 5. Ora, 2 comprimentos mais 5 comprimentos. Quantos comprimentos nós temos? Né? Digamos, 2 barbantes, né? Mais 5 barbantes. Quantos barbantes eu teria? Eu teria 7 barbantes. Mas veja bem, essa expressão que nós obtemos aqui, ó, 7xy mais 7x, ela não pode ser mais simplificada. Ela chegou no... É uma expressão algébrica irredutível, vamos dizer dessa forma. Né? Você não consegue mais reduzir-la para alguma coisa mais simples que isso. Esta é a simplificação. Esta aqui é a nossa simplificação. Certo? Por quê? Porque aqui eu tenho um retângulo, e o retângulo não pode ser somado com um comprimento. Certo? Por isso, porque são de naturezas distintas. Né? Em termos de objeto matemático mesmo, objeto geométrico. Né? Não natureza, mas de objeto matemático distinto. Às vezes eu troco as palavras.
Mais tarde nós vamos aprender a fazer outra coisa com isso, mas não passa disso uma simplificação de expressão algébrica, tá? De expressão algébrica. Não passa disso. Agora, só um detalhe. Agora, né? Se, vou botar aqui, se forem dados, né? Forem dados valores de x e y, aí eu vou ter uma expressão numérica a partir disto. Se x for igual a 2 e y igual a 1, então eu vou ter o seguinte: 7xy mais 7x é igual. No lugar do x eu vou colocar quem? Eu vou colocar o 2. Vezes, no lugar do y, eu vou colocar quem? O 1. Certo? Mais 7 vezes o x, e neste caso o x é 2. Eu vou ter quanto no total? Vamos lá, vamos calcular isso. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 1, 14. Certo? Então aqui é 14. Mais 7 vezes 2 aqui é 14. E 14 mais 14, 28. Então o que eu encontrei aqui é um valor numérico. Um valor numérico para a expressão algébrica. Para a expressão algébrica 7xy mais 7x, que é a mesma coisa que isso. Na realidade, ela é a mesma coisa, ela é equivalente a isso. São equivalentes, certo? Elas são equivalentes. Isso aqui e isso são equivalentes entre si. Só que uma é mais simples do que a outra. Ok? E isso é importante. Por quê? Vamos fazer mais um exemplo aqui de expressão numérica aqui, né? Tomando o mesmo resultado. Ó, 7xy mais 7x. Né? Se. Quanto que dá? Se o x for 5 e y for 3. Eu mudei o x e y. Por isso que são chamados de variáveis, porque esses valores de x e y podem variar. Então eu tenho 7 vezes no lugar do x eu coloco o 5. Vezes no lugar do y eu vou colocar quem? O 3. Mais quem? 7 vezes o x, que é o x mesmo? 5. E isso totaliza quanto? Vamos calcular. Isto aqui, ó, de expressão algébrica, vamos botar assim, ó, de EA, de expressão algébrica, passou para uma expressão, ó, numérica. Então, calculemos aqui. 7 vezes 5, 35. Aqui dá 35. 35 vezes o 3 ali, né? Vamos multiplicar. Opa, ficou lá em cima. Vamos ajeitar aqui, ó. Só um pouquinho. Ó, agora sim. Né? 35 vezes 3, 105. Então, esta multiplicação dá 105. Mais quanto? 7 vezes 5, isso aqui é 35. 35 mais 105, isso daí dá quanto? Dá 140. Então, a expressão numérica para o valor numérico, isso aqui é o valor numérico, né? Aqui é uma expressão numérica, isso aqui é uma expressão algébrica, e isso aqui é um valor numérico. Então, esse valor numérico aqui, ele foi obtido a partir de valores de x, de y, distintos daquele outros valores que nós demos antes. Né?
É só observar aqui, ó. Ó, foram dados aqui, ó, 2 e 1. E deu o quê? Deu este valor. Se você resolver dar outros valores, né, para x e y, digamos 8, e até negativo mesmo, né, se você não estiver tratando de geometria, até negativo, vai ser um outro resultado. Né? Então é isso que nós temos para este momento, certo? Este é um vídeo que ajuda, na realidade, a você compreender por que eu tenho que somar números, aliás, como que eu devo somar monômios. Vou fazer mais um aqui para finalizar. Vou fazer um aqui, ó. Vou inventar um monômio aqui qualquer. Por exemplo, 8xy mais 6x mais 2xy mais x mais 3y mais 5y. Digamos isso. Temos uma expressão algébrica muito maior. Mas o que nós devemos reconhecer? Isso aqui tem uma cara de um retângulo. Isso aqui é um comprimento. Isso aqui é um outro retângulo. Isso aqui é um comprimento. E isso aqui é um comprimento distinto. Vamos botar aqui um C asterisco, C estrela, distinto do x. Isso aqui também é um comprimento, que também é distinto do x. Então, 8xy mais 2xy são quantos retângulos? Eu tenho 10 retângulos. Tenho 10xy. 6x mais x. Eu só posso somar este comprimento x com esse comprimento x. Quanto que dá isso? Dá 7x. Mais o y eu só posso somar com y, porque a medida de comprimento y e a outra medida de comprimento y aqui são a mesma medida, né? Embora eu não conheça, mas é distinta daquela que é x. Eu não posso somar duas coisas, mesmo que sejam comprimentos. Né? Digamos assim, ó, vamos supor, só para facilitar o entendimento, ó, daqui até Camboriú tem uma distância x. Muito bem. E daqui até Criciúma tem uma distância y. Eu posso somar x mais y? Não sei quanto que dá x mais y nisso. Né? Mas se eu soubesse quanto que é x e quanto que é y, aí eu obteria o valor dessa expressão numérica. Né? Dessa expressão algébrica, aliás, que resultaria num valor numérico. Então, eu só posso somar medidas de y iguais a ela mesma. Né? Porque, digamos, que podemos imaginar dessa forma também, que a distância y é esta aqui, ó. Daqui até aqui, né? Que é de São José até Criciúma, ok? O que é 3y? 3y seriam 3 medidas de São José a Criciúma. Então poderia ser entendido como a distância de uma cidade de São José, vamos supor, né? Não sei as distâncias corretas, até aqui, ó, até Lages, digamos. Então, de São José a Lages equivale a 3 distâncias de São José a Criciúma. E de São José, vamos supor, né, até Campos Novos, São José, até Campos Novos, a distância é equivalente a 5y, ou seja, são 5 distâncias de São José a Criciúma. Quando eu somo a distância de São José a Lages, que é 3y, com a distância de São José a Campos Novos, isso equivale a uma distância de 8 distâncias de São José a Criciúma, que pode ser, digamos, uma distância equivalente de São José até onde? São Miguel do Oeste. Certo?
Então, digamos que São Miguel do Oeste a São José é uma distância equivalente a 8 distâncias de São José a Criciúma. Então, nós podemos entender desta maneira também, né? Que eu só posso somar comprimentos quando eles representam uma mesma medida. Então, aqui seria quanto? 3y mais 5y seria equivalente a 8y. E esta é a expressão mais simples que eu posso obter a partir dessa expressão algébrica aqui que foi dada. Esta expressão aqui não pode ser mais simplificada. É a parte, é a expressão algébrica simplificada, né? Muito bem. Também podemos fazer dela, né, uma expressão numérica, atribuindo o valor de x, de y e obter um valor numérico. Então, para cada expressão algébrica, tu sempre vai ter uma expressão numérica e um valor numérico quando você sabe o valor das variáveis. Agora podemos parar, porque o vídeo já está de 30 minutos. Ok. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.